A potência que não é utilizada é convertida em calor. Os circuitos eletrônicos absorvem energia e devolvem parte da mesma, o resto se converte em calor. Cada vez se aproveita mais a energia e os equipamentos geram menos calor. No entanto, o calor produzido, seja pouco ou muito, deve ser evacuado ao exterior para evitar que aumente a temperatura e prejudique o funcionamento do equipamento e cause algum problema. Potência consumida. A potência consumida em um componente de um circuito se calcula multiplicando a corrente que circula pelo mesmo pela tensão medida entre os seus terminais, P igual V vezes I, onde P é a potência, V a tensão e I, a intensidade. Para que os cálculos sejam corretos, a tensão se expressará em volts e a corrente em amperes, obtendo-se o resultado em watts. Unidades. A unidade da potência é o watt, e se representa pela letra W. Esta unidade expressa a potência consumida em um resistor, que normalmente se transforma em calor, pelo qual circula uma corrente de 1 ampere, sendo a diferença de potencial nos seus extremos de 1 volt. É muito usual utilizar múltiplos e submúltiplos. Entre os mais utilizados está o kilowatt, ou seja 1000 watt. No entanto, em eletrônica costuma-se manejar unidades mais reduzidas, como o miliwatt, que é a milésima parte de 1 watt. Fórmulas. Se partimos da fórmula da potência, P igual V, vezes I, e utilizamos a lei de Ohm, onde V igual I vezes R, podemos substituir V na primeira fórmula obtendo P igual I vezes R, vezes I igual I ao quadrado vezes R. Se repetirmos a operação, mas agora substituindo I em lugar de V, se obtém P igual V, vezes V dividido por R, igual V ao quadrado dividido por R. Temperatura. Se um corpo qualquer, por exemplo, um equipamento, ou um componente individual, não for capaz de dissipar ou evacuar toda a potência que recebe, esta se transformará em calor e produzirá um aumento de temperatura. Por sua vez, este aumento de temperatura favorece a dissipação de calor, mas se não se consegue evacuar o calor com a suficiente rapidez, pode chegar a ocorrer um excesso de temperatura que pode causar danos muitas vezes irreversíveis ao equipamento ou componente. A dissipação. Uma das formas mais usuais em eletrônica de dissipar calor é utilizar um radiador de calor, que basicamente consiste em um pedaço de metal que se aparafusa ao componente para absorver calor deste e por sua vez evacuá-lo ao ambiente. Costumam ter uma grande superfície de dissipação. O calor produzido pode dividir-se em duas partes, uma delas se emprega em elevar a temperatura do componente e a outra se entrega ao ambiente que o rodeia. Esta última é menor a princípio, pois o componente está à temperatura ambiente, mas à medida que se aquece se facilita a passagem de calor da zona de mais temperatura, o componente, à de menos temperatura, o ambiente. Lei de Joule. A quantidade de calor que, expressado em calorias, que se produz em um resistor ao ser atravessado por uma corrente I, durante um tempo t, expresso em segundos, é a seguinte. Q igual R vezes I ao quadrado, vezes T, vezes 0,24. Esta expressão é denominada Lei de Joule. Cálculos. Quando se desenha um circuito, se confia muitas vezes no reduzido consumo dos equipamentos. Os resistores utilizados normalmente dissipam 1/4 de watt, ou seja 250 mW, e raramente se supera esta potência. Sempre que se escolhe um resistor para um circuito, além do seu valor em ohms é preciso levar em conta a potência que vai dissipar e além disso a que temperatura máxima ambiente vai o equipamento trabalhar. Quando afirmamos que o resistor é de 250 mW, este valor está dado para uma temperatura ambiente de uns 25 graus Celsius. Para uma temperatura ambiente maior, por exemplo 60 graus Celsius, facilmente alcançáveis no verão no interior de um automóvel, não poderá dissipar tanta potência. Como regra prática, não se recomenda superar os 50% da potência máxima, especialmente se o circuito vai ser utilizado de maneira contínua. Portanto, para o resistor de 250 mW procuraremos não ultrapassar os 125 mW. Ventiladores. Empregam-se para evacuar calor,
mas podem ser utilizados de diferentes formas. A mais simples consiste em injetar ar fresco no interior do equipamento para que o ar quente saia ao exterior. Outra forma é extrair ar quente do interior, de maneira que o ar frio do exterior vá ao interior do equipamento. Também se usa para esfriar diretamente os dissipadores dos semicondutores. Se abrimos um computador pessoal de última geração, nos depararemos com um ventilador na fonte de alimentação e com outro que está esfriando constantemente o dissipador do microprocessador. É conveniente que os ventiladores que injetam ar ao interior dos equipamentos tenham um filtro para o pó, e também devem ser limpos com frequência para evitar que estes filtros se obstruam. A marca do consumo. O consumo dos equipamentos deve vir marcado nos mesmos. Todos os equipamentos devem ter uma placa onde, além da tensão de utilização, indique o seu consumo. Pode vir em watt ou pode nos indicar a corrente absorvida, e assim fica fácil calcular a potência. Este dado tem realmente muita importância, pois é a maneira de adequar os materiais que serão utilizados. Se pensarmos em um equipamento que consuma 25 amperes, e se quisermos empregar um interruptor para ligá-lo e desligá-lo, este deve suportar a referida corrente. No entanto, seria um gasto usar o mesmo interruptor para um equipamento que quase não consome mais de 10 mA. Exemplos. Queremos comprovar se o resistor escolhido para polarizar um diodo LED é de potência correta. A tensão de bateria é de 9 volts e o resistor escolhido é de uns 560 ohms. Supondo que a queda de tensão no LED é de uns 2 volts, o resistor estará a uma tensão de 9 menos 2 volts, ou seja, 7 volts. Se aplicarmos a fórmula P igual V ao quadrado dividido por R, resulta P igual a 7 vezes 7 dividido por 560 igual a 0,0875 watt, quer dizer, 87,5 miliwatts. Portanto, poderemos utilizar um resistor de 560 ohms, 1/4 de watt, posto que 1/4 de watt são 250 miliwatts.